Boa tarde, Anderson. Pessoal, boa tarde. Professor Vitor. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o professor Alberto, que vai dialogar com vocês nesses próximos 40, 50 minutos aproximadamente. Ele vai falar com vocês sobre avaliação de desempenho. Professor Alberto é professor do curso de Tecnologia em Recursos Humanos da FAISP, Faculdade Interativa de São Paulo. E se por acaso vocês quiserem fazer algum questionamento, mandar alguma dúvida, pode fazer por aqui pelo chat, que eu vou acompanhando, e aí eu vou direcionando as perguntas para o professor Alberto, tá? Então, um encontro que vai ser rápido, aí aproximadamente 40 minutos, 50, estourando aí 1 hora, e ele vai falar um pouco para vocês sobre avaliação de desempenho, tá? O foco na gestão de recursos humanos. Professor Alberto, com você agora, fica à vontade, e as dúvidas que forem surgindo, eu encaminho para você, tá? Muito obrigado, coordenador Vitor Neves, por essa oportunidade. Agradeço aos alunos. Desligou. Seu áudio está desligado, liga ele aí. Liga agora. Desligou. Agradeço aos alunos. Está desligado o seu microfone. Oi, está funcionando? Não estou te ouvindo. Está funcionando agora? A gente testa, funciona tudo, e na hora de entrar dá erro. Não está funcionando o áudio. Oi, está funcionando? Alberto, faz o seguinte, sai, desconecta e conecta de novo no link, porque esse erro já aconteceu. Professor, eu estou ouvindo o professor, viu? Desconecta e conecta de novo, aí ele vai funcionar. Enquanto você vai desconectando aí, eu vou conversando com o pessoal aqui para fazer uma checagem aqui, o pessoal dos cursos. Desconecta e conecta de novo, aí ele vai funcionar. Aí é só chamar, tá? Aqui para fazer uma checagem aqui, o pessoal dos cursos. Desconecta e conecta de novo. Pessoal, então, ele para mim estava com problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questionamento, pode encaminhar por aqui no chat. O professor Alberto, ele vai trabalhar conosco no curso de gestão de RH. Ele é formado, ele tem doutorado em administração. Ele vai se apresentar para vocês aí. E é importante que vocês tirem algumas dúvidas. Ele é um profissional de mercado, trabalha há muito tempo com gestão, administração de RH. Conheço o Alberto já tem alguns anos de atuação em mercado. Ele é do setor bancário e hoje ele atua na parte de gestão. Ele está entrando aqui agora novamente. Eu acho que agora vai. Só um minutinho aqui. Na medida em que vocês forem tendo dúvida, pode passar pelo chat aqui que eu passo para ele, tá? A gente vai fazer nessa semana que entra mais algumas lives, tá? Eu vou passar o link para vocês durante a semana. A gente está pensando em realizar uma outra na quinta-feira antes da aula e uma próxima na sexta-feira à noite, no horário da aula, tá? Que seria no horário do EAD. O professor está entrando novamente aqui. Oi, boa tarde. O professor está entrando novamente aqui. Está me ouvindo? Boa tarde a todos, professor Alberto, professor do curso de Tecnologia em Recursos Humanos, da Faculdade FAISP, Faculdade Interativa de São Paulo. É um prazer estar com vocês hoje nesta tarde. O meu intuito hoje é falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho
dentro da gestão de recursos humanos, um tema bastante importante, é um tema bem recorrente quando falamos de avaliação dentro de uma organização, e essa avaliação passa por uma série de etapas, fases, que são muito importantes conhecer, saber gerir corretamente, para ter um bom resultado, que é uma ferramenta que busca aí bons resultados para a avaliação individual dos colaboradores dentro de qualquer organização. Eu trouxe para vocês aqui alguns PowerPoints para ficar mais ilustrativo e conseguir comentar e vocês entenderem de uma maneira mais clara. Quando falamos então de avaliação de desempenho, pensamos na questão do desempenho humano, né? Como avaliar os nossos colaboradores, os gestores, como avaliar individualmente o desempenho de cada um dentro de uma organização. Esse desempenho ele varia muito aí dependendo do que é estabelecido nas metas pela organização. Cada área, cada departamento, cada setor da empresa possui aí metas, né, e aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi acordado para se alcançar como objetivo. Tudo alinhado aí com a visão, a missão, os valores da organização. Para que isso ocorra, para que se tenha, né, uma avaliação de desempenho, busca-se avaliar e direcionar duas condições principais. A primeira é o querer fazer, né, a motivação individual de cada colaborador em cumprir o seu papel, aquilo que foi acordado com o gestor, em relação aos objetivos que foi desenhado. E o outro ponto é o saber fazer, né, a condição cognitiva, a experiência, as competências, as habilidades que cada colaborador tem em relação ao papel que desempenha. Conseguindo avaliar muito bem essa questão de competências, a questão de motivação, é feita uma boa avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho tem como intuito principal melhorar, né, a qualidade, a performance desse colaborador. Ajudar para que essas metas que foram estabelecidas, aquilo que foi traçado e desenhado pela organização, seja alcançado essas metas, né, ela seja cumprida da melhor maneira possível. Nada melhor do que uma ferramenta como essa, como avaliação de desempenho, para mensurar isso corretamente e servir de apoio aí, de suporte para esse colaborador, para encontrar os pontos fracos e fortes que ele possa ter, aquilo que ele faz muito bem vai se manter, aquilo que precisa melhorar vai ter que ser desenvolvido, treinado, vai se traçar aí objetivos para conseguir alcançar, né, melhorar esses pontos fracos que vêm sendo apresentados. O intuito, então, da avaliação de desempenho nada mais é do que ajudar o colaborador a melhorar a cada dia, a traçar um perfil futuro e fazer com que ele atinja esses objetivos. E, obviamente, se ele se desempenhar bem dentro das organizações, ele vai conseguir aí uma melhor remuneração, uma promoção, vai conseguir aí participar do programa de talentos, retenção da empresa, e esse benefício que ele acaba tendo, né, em relação a ter uma promoção, a ter um aumento de salário, contribui muito para a motivação dele no dia a dia e ele cada vez mais se motivar na função, no cargo que ele exerce, com o intuito aí que no futuro ele pode crescer dentro da organização e melhorar o seu desempenho, a sua performance. Quando falamos de avaliação de desempenho, então pensamos em alguns atributos importantíssimos, né? Metas. A gente tem as metas corporativas da organização e as metas individuais, que são aquelas metas do dia a dia, né? Propostas pelo gestor para serem atingidas, para conseguir atingir a meta que pode ser mensal, trimestral, semestral, vai depender de cada organização e como ela desenha isso dentro do seu negócio. Já as metas corporativas
é a visão, a missão e os valores da empresa desenhado onde ela quer chegar no futuro, né? Ela quer ser a maior empresa do Brasil, a maior empresa do mundo, então ela vai ter metas diferentes dependendo desse objetivo que ela traçou. Objetivos mais ambiciosos vão gerar metas maiores, e objetivos menos ambiciosos, as metas não serão tão grandes assim. Então vai depender do que foi traçado pela organização para chegar a esses resultados. Fazendo essa compilação dessas metas corporativas individuais, na avaliação de desempenho chega-se a uma nota que é aplicada àquele colaborador. E essa nota é a representação de tudo aquilo que ele entregou de performance no desempenho que ele teve na empresa. Esse desempenho pode ser avaliado semanalmente, mensalmente. O ideal aqui é que você tenha um período para que esse colaborador, esse funcionário, ele desempenhe a função a qual ele foi designado e se faça uma avaliação aí de um período maior. Então, boa parte das empresas, das organizações, avaliam o funcionário anualmente ou até mesmo semestralmente, porque aí você tem um tempo maior de fazer essa avaliação de uma forma correta e essa avaliação trazer bons resultados, né? Trazer de fato a análise de um período de experiência, né? De visualização daquele trabalho que foi realizado para aí sim chegar a uma nota que seja coerente com o trabalho que foi desenvolvido pelo colaborador. E essa nota é muito representativa porque essa nota no final lá fica registrado, né, no arquivo do funcionário e serve aí para uma futura promoção, para um futuro aumento de salário. Muitas empresas acabam estabelecendo, quando fazem uma avaliação de desempenho, esse resultado da avaliação, a bônus, a participação nos lucros. Então, é uma avaliação muito importante que precisa ter bastante critério e rigor na hora de fazer, porque essa nota lá fica registrada e acaba interferindo em diversos aspectos. Quando falamos então de avaliação, temos lá o papel do gestor, do líder, né, que está no dia a dia e orienta esse colaborador às atividades que ele vai realizar. É algo que é muito importante e acompanha isso de perto, né? Faz reuniões constantes, verifica se foi entregue as metas. Então, o gestor tem um papel super importante quando falamos de avaliação de desempenho, porque é o gestor que trabalha, que está ali no dia a dia com o colaborador e que acompanha esse trabalho e que vai mensurar de fato se aquele funcionário desempenhou e performou como a organização esperava. A performance dele vai ser avaliada por aquela nota que a gente comentou anteriormente. Além da figura do gestor, muitas vezes também temos avaliação pelos pares, pelos colegas de trabalho que estão na mesma área, no mesmo setor, no mesmo departamento. Em alguns tipos de avaliações, como é o caso da avaliação 360 graus, nós temos também os pares, os colegas de trabalho que avaliam essas pessoas e essa avaliação acaba contribuindo para o resultado final, para a nota final desse colaborador. Também temos, em alguns tipos de avaliações, avaliação pelos subordinados. Então, os subordinados vão avaliar a gestão dessa pessoa, se ele tiver liderados. E essa avaliação acaba sendo muito importante porque quem está ali no dia a dia, quem verifica o empenho, né, a forma como é trabalhada, os resultados que são alcançados são as pessoas que trabalham no dia a dia das organizações e estão ali juntas no mesmo negócio. Então, a avaliação dos subordinados, dependendo do tipo de avaliação que é feita, também é levada em consideração. E também tem a autoavaliação, né? Você ter a percepção dos pontos fortes e fracos, daquilo que foi muito bem desempenhado e dos pontos que ainda se precisa melhorar com o tempo. Eu me lembro que eu já fiz algumas avaliações, já passei por alguns processos de avaliação de desempenho
E esse momento de avaliação, autoavaliação é muito importante, porque você consegue colocar o seu ponto de vista, né, em relação àquilo que já foi avaliado por outras pessoas. Então, se te avaliaram mal em algum dos itens, você tem como justificar, né, e colocar o seu ponto de vista de que aquela avaliação não foi feita da maneira mais correta possível, ou com total isenção. Muitas vezes, né, você tem um desentendimento com um colega de trabalho, não tem uma boa relação pessoal, isso acaba, por muitas vezes, interferindo nesse processo de avaliação. Então, é muito importante aí que se tenha uma isenção, né, se retire aí desentendimentos pessoais no momento que é feita uma avaliação, para que avalie de fato a performance e o desenvolvimento desse colaborador. Não se eu gosto dele, se ele é meu amigo, se eu tenho uma relação pessoal direta, não é isso que importa. E sim o papel, o trabalho que ele desempenhou para a organização. É muito comum a gente ver nas avaliações de desempenho um modelo como esse aqui, que a gente chama de Nine Box. Boa parte da gestão de recursos humanos da empresa acabam se utilizando desta ferramenta para olhar aqui a potencial competência dos funcionários versus o desempenho deles na organização. Então, muitas vezes, né, quanto maior a formação, maior o treinamento, os cursos que foram desenvolvidos, tende a ser maior o desempenho, a performance desse funcionário na organização. Um funcionário bem treinado, qualificado, que tem o expertise, né, que tem o conhecimento necessário, ele tende a realizar um trabalho de uma forma mais rápida e com uma maior qualidade, gerando aí um melhor resultado para a organização. Então, essa ferramenta é bastante utilizada porque ela vai compilar esses dois fatores, competências e também o fator desempenho. Uma avaliação, ela não é bem feita se não tiver algo crucial. Vou lá, como organização, faço uma avaliação do meu funcionário, do meu colaborador, gasto um tempo enorme avaliando competências e desempenho, e aí no final não dou nenhum feedback para esse colaborador, para esse funcionário. A finalidade da avaliação de desempenho, ela acaba não acontecendo da maneira correta. Como eu comentei com vocês anteriormente, avaliar o desempenho de um funcionário, de um colaborador, tem como intuito fazer com que ele melhore, com que ele enxergue o que ele fez muito bem e continuar fazendo, e pontos a qual ele precisa melhorar. E esses pontos que ele precisa melhorar vêm exatamente desse feedback, né, desse retorno dessa avaliação para saber quais são os pontos que ele foi muito bem, quais são os pontos que precisa melhorar, o que ele pode, de que forma ele pode evoluir. É nesse momento do feedback que o gestor senta com o funcionário e faz com ele um plano de ação, desenha com ele quais são os próximos passos para conseguir evoluir e atingir as metas da maneira necessária que a organização espera. Então eu sento com o funcionário, mostro os pontos positivos e negativos, desenho com ele cursos e treinamentos que ele pode fazer para melhorar e vou acompanhando com o passar do tempo para saber se esse funcionário vem ou não evoluindo. Um exemplo aqui pode ser profissionais que trabalham em área de vendas. A área de vendas é uma área que foca diretamente na questão dos resultados, das metas, né? Então, se um dos funcionários da área de vendas está tendo uma performance muito baixa, muito aquém do que a empresa espera, no momento que é feita a avaliação dele, isso vai ser identificado, e aí o gestor vai propor para ele fazer cursos, treinamentos na área de vendas, para que ele tenha um poder de argumentação, que ele consiga abordar o cliente de uma maneira mais assertiva, e isso vai melhorar o desempenho dele como um todo. O propósito de fazer uma avaliação de desempenho, de se ter um feedback, é esse retorno
para melhorar a performance do colaborador. Nunca jamais punir, nunca jamais penalizar. Muitas vezes isso é levado em consideração, claro, para uma situação de demissão, uma nota baixa na performance de desempenho, mas o intuito de avaliar não é esse. Não pode gerar medo para as pessoas que estão sendo avaliadas. O intuito é ajudá-las a melhorar e a progredir a cada dia. E o feedback tem esse fator importantíssimo, né? Sem conhecer, sem ter o retorno dessa avaliação, como é que o funcionário vai ficar sabendo o que ele precisa melhorar? Logo, o feedback é uma ferramenta extremamente eficaz e eficiente para esse processo. Ter esse retorno, né, após fazer a avaliação de desempenho, vai direcionar o colaborador para aquilo que realmente é importante para ele, para a função que ele exerce e até mesmo para a carreira dele no futuro. Cursos, formações, o que são recomendados pelo gestor e direcionado, isso ele nunca vai perder, né? Ninguém vai conseguir tirar dele. O conhecimento é algo que ele adquire e vai para o resto da vida. E para crescer, não só na empresa que ele está, ou talvez, né, tenha uma outra possibilidade em outra empresa, ele vai precisar desempenhar e buscar essas competências que são necessárias. E é a partir desse feedback que se tem a oportunidade de passar essas comunicações e de traçar um plano de ação. Logo, para se fazer uma avaliação de desempenho bem feita, que dê resultado, eu preciso aí primar por 3 etapas aqui dentro do processo, do conceito, né, de avaliação de desempenho, que é o processo aí de estabelecer as metas, de avaliar o desempenho e de fazer esse feedback. Se eu não tiver esse ciclo certinho, desde o início, quando eu aviso para o funcionário, né, antecipadamente, olha, vai ser feita uma avaliação de desempenho, eu já vou passar para ele as informações necessárias, vou realizar essa avaliação e no fim tem que sentar, ter uma conversa para entender os pontos que foram vistos nessa avaliação e o caminho traçado para cada vez melhorar esse desempenho cada vez mais e atingir as metas que foram estabelecidas. A avaliação de desempenho ela segue uma série de razões, né, para ser feita e realizada. A primeira delas é que a maioria das empresas elas se baseiam, como eu comentei anteriormente, na remuneração, na participação nos lucros, em ter uma promoção, em reter os funcionários da empresa através dessa avaliação. Essa avaliação vai julgar a competência, a performance, a entrega das metas desse funcionário no dia a dia, e se ele for bem avaliado, a empresa deve fazer o possível para manter ele no seu quadro de funcionários, porque ele traz um bom resultado. E esse resultado ajuda como um todo a organização. Se cada um cumprir aquilo que foi estabelecido, o planejamento que foi feito anteriormente, na visão, na missão e nos valores da empresa, vai ser alcançado, vai ser atingido. A avaliação de desempenho também tem um papel aí de desempenho, né? Verificar de que forma é possível ajudar esse colaborador para ele conseguir ainda desenvolver ainda mais a sua performance. É interessante que quando você atinge as metas, você sempre tem que crescer ainda mais, né? Bateu 100%, agora bate 110%, 120%, 130%, 150%, 200% da meta. A empresa sempre vai buscar e vai direcionar o seu funcionário para ter um maior desempenho. E é nesse momento que é verificado, né, esse desempenho do colaborador e estabelecendo aí quais são os pontos que podem ser desenvolvidos com o tempo. O terceiro ponto, né, para se fazer uma avaliação de desempenho é poder fazer aquele plano de ação que eu comentei com vocês. É um plano muito interessante porque muitas vezes sozinho você não consegue ter a real noção ou ideia
de quais pontos você precisa desenvolver. Você muitas vezes não consegue enxergar isso sozinho. E as pessoas que trabalham com você, o seu gestor, acompanham o seu trabalho no dia a dia e conseguem observar pontos específicos, detalhes do seu trabalho, e através desses detalhes que são vistos, direcionar, criar um plano para corrigir eventuais erros, deficiências, falhas que existem, que você pode melhorar sempre. Nós, né, no nosso dia a dia, sempre tem algo que nós podemos melhorar, fazer melhor. Sempre temos competências que nós possamos desenvolver. Então é muito importante se criar um plano para ter esse conhecimento e saber, né, se vai funcionar, se vai dar certo. E esse plano também ajuda depois a acompanhar, né, para verificar se houve essa evolução ou não. A avaliação de desempenho também tem a finalidade de se criar um plano de carreira para esse colaborador, para esse funcionário. Qualquer pessoa que está dentro de uma organização, ela quer crescer, né? Ela tem objetivos de ir evoluindo. Nunca ficar muito tempo no mesmo cargo, né? 5, 10, 15, 20 anos na mesma função, exercendo a mesma atividade. Principalmente com as novas gerações, geração Y, geração Z, que temos, né, jovens mais dinâmicos, que se interagem melhor, que buscam evoluir, estão antenados com a tecnologia, é uma geração que não está disposta, né, a ficar todo esse tempo num cargo, ficar muitos anos realizando a mesma função. Quer aprender coisas novas, quer mudar, gosta de mudanças, e aí a empresa precisa se adaptar a esse cenário, porque esse profissional, se ele ficar muito tempo no mesmo cargo, ele vai acabar se desmotivando. E aí, quando se faz uma avaliação de desempenho, nessa avaliação é muito legal porque se traça esse plano de carreira, né? Qual é o objetivo daquele colaborador, daquele funcionário daqui a 1 ano, daqui a 3 anos? Então você quer chegar ao cargo de gestor. Então, para isso, você vai ter que ter a formação X, vai ter que ter experiência nessa área, vai ter que fazer esses cursos, vai ter que conhecer esses processos dentro da empresa. Então, se cria esse plano, né, se desenvolve isso no papel e vai se estabelecendo datas. Então, nos próximos 6 meses, você vai fazer esse curso e você também vai trabalhar para conhecer essa área, esse setor que é muito importante para a promoção que você deseja. E daqui a mais 6 meses, temos um novo plano, você vai desenvolver novas tarefas. E aí no futuro você consegue desenvolver esse profissional exatamente para atingir o objetivo necessário. É muito ruim para a organização querer promover alguém e não ter pessoas capacitadas no seu time para substituir, né, essa pessoa que está sendo promovida. E aí acaba impedindo, né, essa promoção de uma certa forma. Já vi isso muitas vezes acontecer nas empresas, de pessoas que têm uma grande capacidade e que poderiam, né, ser promovidas, mas acabam não sendo promovidas naquele momento, porque não tem ninguém que possa substituir e realizar o trabalho que ela faz. Então é sempre muito importante para o gestor, né, criar esse plano de carreira e formar pessoas que podem substituí-lo. Porque aí quando houver a possibilidade de uma promoção, já tem diversas pessoas que trabalham na sua equipe que pode substituí-lo da melhor maneira possível, sem ter nenhum prejuízo para o trabalho que é realizado. Isso é muito importante. E o quinto ponto, né, que é a avaliação de desempenho, ela acaba por identificar treinamentos, a necessidade de desenvolvimento que muitas vezes no dia a dia acabam passando despercebidas. Talvez a pessoa não tenha a facilidade de se comunicar em público, um bom relacionamento com o cliente, não tem essa facilidade na área de vendas. Então, é uma pessoa que eu identifiquei que ela precisa desse treinamento, que é necessário para desenvolver a função que ela exerce nesse momento, e até futuramente para uma promoção. Então, é na avaliação de desempenho
que direcionamos que o funcionário, o colaborador, ele pode evoluir, ele pode melhorar, o que ele pode buscar para desempenhar a sua função da melhor maneira possível. E aí, quando falamos de avaliação de desempenho, temos diversas formas que podemos fazer uma avaliação, né? As mais conhecidas, geralmente, são as avaliações por pares, né? Ou comitês de avaliação, equipes do RH que fazem essa avaliação, ou até mesmo autoavaliações, como eu já comentei, né? Que é super importante, porque muitas vezes você não concorda com o que foi avaliado por outras pessoas e na autoavaliação é o momento, né, de você compartilhar suas experiências. Avaliação dos subordinados, feito pelos gestores, pelos líderes. A gente tem a avaliação e também o feedback 360 graus, que é a avaliação da moda mais completa, né, que leva em consideração aí os pares, os subordinados, levam em consideração diversas pessoas que trabalham com você, que também emitem, né, uma avaliação, uma opinião em relação ao trabalho que você desenvolve no seu dia a dia. Claro que, como já comentamos, não podemos ter o problema aí de aspectos pessoais vir a interferir nessas questões, que isso acaba sendo muito ruim. E as avaliações colaborativas, né, quando você pode participar diretamente da avaliação, interagir, propor mudanças, melhorias. Todos esses tipos de avaliações aqui são e atingem o objetivo pelo qual eles foram criados. Não existe o melhor método ou o pior método. Existe um método que melhor encaixa com a empresa, com a organização, através dos objetivos que ela tem. Então, cada organização acaba escolhendo um método e seguindo esse método que para ela vai trazer o resultado necessário. Um dos grandes erros no momento da avaliação é o que nós chamamos de efeito halo. O que é esse efeito? É quando a pessoa ela julga a partir de uma única característica. Vou dar um exemplo para vocês. Você olha para uma empresa e vê que a empresa tem um resultado financeiro inacreditável. No auge da internet, tem lá a empresa Cisco, que era uma empresa desse ramo de informática que vinha crescendo absurdamente, lucros altíssimos, chegou a ter um lucro acima de 400 bilhões de dólares. E por esse fato, né, grande parte das pessoas da organização, quando iam fazer a sua avaliação de desempenho, julgavam, né, que os gestores eram gestores altamente capacitados. Não, pelo fato da empresa ter um resultado financeiro excelente, o gestor automaticamente é um gestor excelente. Ele consegue desempenhar bem a sua função, ele consegue atingir os objetivos, ele consegue motivar a equipe. E aí, tempos depois, quando a empresa começou a passar por dificuldades financeiras e os resultados, né, não eram mais tão grandiosos como eram antes, até mesmo chegou a ter prejuízos, a premissa, a avaliação dos gestores era: os gestores não conseguem motivar a equipe, não conseguem direcionar os colaboradores para os resultados necessários, não conseguem desempenhar a sua função muito bem. Mas o que aconteceu? A questão do lucro, então, determina a característica daquele gestor. Então, esse efeito que a gente chama de efeito halo é exatamente isso, você julgar por uma única característica, tirar conclusões a partir dela. Eu não posso julgar se um gestor é bom ou não pelo fato de a empresa dar lucro ou não. A gestão dele vai depender das ações que ele tem no dia a dia e não do resultado financeiro que a empresa tem. Ela pode ter um resultado negativo e ele está cumprindo muito bem o seu papel. Então é comum a gente ter esse viés de julgamento através da característica das pessoas.
Então você nem conhece o comportamento do seu subordinado, mas você vai julgar o comportamento dele, porque em uma determinada situação aconteceu algo que você não gostou. E aí, por aquele fato que ocorreu, automaticamente, quando você vai avaliá-lo, você tende a diminuir a nota por aquele acontecimento. Será que isso é correto? Será que eu deveria fazer realmente dessa forma? É esse o grande dilema quando falamos de avaliação de desempenho. As questões pessoais, os objetivos pessoais sobressaírem, né, sobressaírem de uma forma muito grande acima, né, do desempenho de fato do funcionário. A avaliação do desempenho não é para avaliar o grau de amizade que o gestor tem com os funcionários, o grau de relacionamento, e sim para avaliar a performance, o desenvolvimento e a entrega das metas desse funcionário. Então, esses vieses acabam atrapalhando muitas vezes a gestão e a forma como organizar os negócios. Por isso, existem muitas falhas dentro desse processo, né? Muitas vezes falhas que são conscientes, como é o caso do exemplo que eu acabei de dar para vocês, como muitas vezes eu tenho falhas inconscientes, né? Por característica humana, nós seres humanos erramos, temos diversas falhas. E muitas vezes criamos um pré-julgamento, uma impressão errada de alguém, o que acaba interferindo no momento da avaliação daquele funcionário. Devemos sempre prestar atenção e ter essa consciência de que devemos avaliar de fato a performance e o desenvolvimento dele na função, na tarefa que ele exerce dentro da organização. E não por aspectos pessoais, por costumes que não são iguais aos seus, por situações que você considera que não são legais, mas que para a pessoa, para o comportamento que ela tem, para a educação que ela teve, é algo normal. Então não pode se haver esse pré-julgamento antecipado, porque isso acaba, por muitas vezes, atrapalhando e levando automaticamente a avaliação ao resultado errado. Temos que avaliar a performance e o desempenho na função, não aspectos pessoais. Quando falamos de falhas, então, existem diversas falhas que podem ocorrer nesse processo, né? O efeito halo, que é generalizar, né, uma característica, um aspecto, geralmente algo negativo, mas também pode ser algo positivo, né? Supervalorizar as qualidades de alguém. E aí dar uma nota altíssima para todos os critérios de avaliação, porque a pessoa conseguiu desempenhar e conseguiu ter um bom resultado em apenas um aspecto. Será que isso é, de fato, a avaliação correta? Então deve ser levado em consideração. Também devemos levar em consideração os erros de impressão, né, que nós acabamos tendo com as pessoas. Às vezes a gente olha um comportamento, uma ação, considera como errada e isso já gera um pré-julgamento pessoal que faz, no momento da avaliação, avaliar os critérios de uma maneira incorreta. Também não pode se haver um alto grau de rigor no momento da avaliação, ninguém é perfeito, não tem como você ter nota máxima em todos os critérios. Isso não existe, né? Não existe ninguém perfeito, ninguém que atinge a perfeição. Então, se você é muito rigoroso no momento de uma avaliação, isso até pode causar futuramente uma desmotivação por parte da equipe. Porque nunca vai estar bom, por mais que você faça e tenha um bom desempenho, sempre vai estar ruim, sempre vai ter que melhorar tudo. É isso que acontece quando você é muito rigoroso no momento de uma avaliação. A avaliação não pode ter um critério único. A avaliação precisa ser avaliada por vários critérios. O critério do gestor, os fatores que estão sendo avaliados, desempenho, a forma como você faz o atendimento, a forma como você se relaciona com seus pares.
precisa ter vários critérios, não um único critério. Senão você não vai conseguir enxergar a situação de uma forma ampla. Senão você vai olhar somente algo específico e aí naquele critério em específico que você está olhando, talvez a pessoa não tenha um bom desempenho, mas em outros ela tem. Então, essa questão de não olhar um único critério é muito importante. Outros erros aqui que eu comentei aqui no slide jamais podem existir, né? A questão de falsidade, omitir informações, mudar informações. Como eu falei para vocês anteriormente, boa parte das avaliações funcionam da seguinte forma. É feita a avaliação, é dado feedback, depois é feito o registro dessa avaliação no prontuário, né, na pasta do colaborador. E aí o seu gestor, ele foi lá, fez a avaliação, te deu uma nota, depois ele vai lá e troca essa nota. Isso é uma falsidade, isso é um erro de falsidade. Não pode existir jamais, né? Você combinar uma coisa e depois modificar isso. A pessoa que vai avaliar, né, se for, por exemplo, avaliação por pares, seu colega de trabalho que está ali com você no dia a dia vai te avaliar. Para ele te avaliar corretamente, ele precisa conhecer, né, como se avalia alguém e ter o bom senso, né, de colocar as avaliações e as respostas da maneira correta. A empresa deve olhar isso antes de fazer a avaliação, porque senão pode ocorrer distorções muito grandes. Um avaliador, um colega de trabalho seu te avalia muito bem e o outro te avalia muito mal. Opa, tem algo errado aí. Porque tem essa oscilação, essa mudança tão grande entre uma avaliação e outra. Então, é necessário verificar primeiro a capacidade das pessoas em fazerem uma avaliação, senão essa avaliação não vai sair correta. Jamais deve haver o subjetivismo, né? Avaliar de acordo com os valores pessoais, com aquilo que você acredita. Não é isso. Avaliação de desempenho não é este o propósito. O propósito é verificar o desempenho da atividade que aquele colaborador exerce. E aí, para não ter esses problemas de subjetividade, o que eu digo sempre para os alunos é o seguinte: contra fatos, não há argumentos. Então, no momento de uma avaliação, o interessante sempre é mostrar os números, trazer relatórios, mostrar a produtividade, mostrar o desempenho, tanto para uma ótima avaliação, como também para uma avaliação ruim. Se você mostrar que o seu colaborador não atingiu as metas, nada do que foi estabelecido, e der para ele uma nota mais baixa, está justificado. Você mostrou documentos, mostrou relatórios. Então, é sempre bom ter essas provas, né, esses fatos documentados e mostrar no momento de uma avaliação para justificar a nota que você está dando. Aí se tira totalmente a possibilidade de se ter este viés de valores pessoais, que às vezes pode ser bem recorrente nas organizações, né? Muitas vezes dentro do ambiente de trabalho, nós temos a percepção que tal colaborador tem amizade, tem mais afinidade com o nosso gestor. Então, provavelmente, ele vai ter uma nota maior do que a nossa na avaliação. Como é que faz para que não ocorram, né, essas situações? A avaliação ocorrer através do meio de fatos e provas. Trazer os relatórios e mostrar, houve um bom desempenho, então sua nota vai ser alta. Não houve um bom desempenho, então sua nota vai ser mais baixa. Aí tira esse critério de subjetividade, que acaba acontecendo muitas vezes. E principalmente esse último critério aqui, que é a força do hábito. Por força do hábito, por costume, eu gosto de fazer dessa forma a avaliação. Não é o gosto pessoal do gestor. E sim, ele deve seguir o instrumento ao qual ele está aplicando no momento da avaliação. O próprio instrumento que foi escolhido tem os seus critérios, tem a forma de análise, tem a forma de realizar o feedback.
Então, ele precisa conhecer as ferramentas a qual ele está trabalhando para seguir certinho e não ter nenhum problema em relação a esses vieses que podem acontecer, né, no momento que ele está analisando ou no momento que ele está lançando a nota daquele colaborador. Tudo isso para quê? Para diminuir a questão de ter uma avaliação que muitas vezes é tendenciosa. O gestor ele não tem muita afinidade com tal funcionário. Então, obviamente, a tendência é que ele dê uma nota baixa. Não, se ele seguir o critério certinho, que é estabelecido, e a finalidade da avaliação, que é avaliar o desempenho, obviamente, né, ele vai levar em consideração os aspectos profissionais e não pessoais. A avaliação em instituições de ensino, elas geralmente são feitas anualmente. É levado em consideração aspectos como avaliação dos docentes. Então, os docentes, eles avaliam semestralmente os professores. Tem lá um momento que a instituição disponibiliza, né, critérios como didática, facilidade em repassar o conteúdo, entre outros critérios, os alunos avaliam. Há também a avaliação do gestor, que é o coordenador do curso, e superiores, que avaliam a performance e o desempenho desse funcionário. Há também os critérios como comprometimento, né, e competências, possíveis ausências, faltas, tudo isso é levado em consideração. A partir disso é feito, né, a compilação de todas essas informações e se chega a uma nota final que é dada pelo gestor e depois, né, se tem um feedback para os docentes de qual foi o desempenho, quais são os aspectos que ele precisa melhorar. Quem fez essa pergunta foi o Rodrigo S. de Sena, né? Como é feita a avaliação de desempenho nas instituições de ensino? Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Não é muito diferente de uma empresa como qualquer outra. A grande parte das empresas utilizam vários critérios para chegar a uma nota final. Numa instituição de ensino não é diferente. Só que a instituição de ensino, né, a gente tem essa relação direta com os docentes, com os discentes, perdão, com os alunos, e essa interação, essa participação e a forma como ele enxerga, né, o trabalho que é feito pelo professor é um dos critérios que é levado em consideração. E feito toda essa avaliação, no final se chega a um resultado final e no feedback é proposto, né, melhorias e traçado também um plano de quais são as competências, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e melhoradas. E assim como qualquer outra carreira, a todo momento precisamos sempre buscar novos conhecimentos, nos reciclar, buscar novas formações, saber o que se atualizou no mercado. Então, nos modelos de avaliação de desempenho, um dos critérios é sempre também buscar essa atualização e melhoria contínua. Os métodos propriamente ditos, vou comentar só alguns porque são muitos, né? E não daria tempo de a gente falar um por um. Mas temos alguns métodos que são mais recorrentes nas organizações. O primeiro deles é o que a gente conhece como escala gráfica. Numa escala gráfica, a gente tem uma tabela. Na primeira coluna, vem aqui os fatores que vão ser avaliados. Então, aqui eu tenho produtividade, qualidade, conhecimento do trabalho, cooperação, a situação, criatividade e realização. A partir desses fatores, desses critérios, o gestor vai analisar, junto com o seu colaborador, se, por exemplo, dentro da produção foi desempenhado um ótimo trabalho. Então, vai ser considerado ótimo sempre que o funcionário estiver acima dos padrões, acima da expectativa. É considerado bom
quando o funcionário algumas vezes está acima da expectativa. É considerado regular quando o colaborador ou funcionário satisfaz os padrões que foram estabelecidos. É considerado sofrível quando está abaixo dos padrões. E é considerado fraco quando sempre o funcionário está abaixo dos padrões. E aí vai se escolher o critério a partir, né, dos fatores que estão sendo analisados e no final se chega à compilação de um resultado para entender se grande parte teve aspectos positivos ou medianos ou até mesmo insatisfatórios. Essa avaliação é muito prática, muito fácil de ser feito, mas ao mesmo tempo acaba sendo muito subjetiva. Porque a tendência quando a gente faz esse tipo de avaliação é, o primeiro foi bom, os demais também tem que ser. E a gente acaba caindo nesse costume, nesse hábito de que, né, sempre a primeira pergunta, o primeiro fator analisado, ele acaba norteando os demais. E não é verdade. Cada fator é independente entre si. E muitas vezes até pode não ter uma relação direta. Então a análise deveria ser feita individualmente para cada um. Só que essa questão de subjetividade, eu acho que é bom. Eu acho que é ruim. Isso sempre acaba acontecendo. Por isso que eu dei aquela informação anterior para vocês, que é bem interessante quando a gente traz argumentos, relatórios de performance, documentos que se tenha sobre o critério que está sendo analisado, porque aí você mostra no momento da avaliação e aí contra fatos não há argumentos. Você sempre tem uma justificativa e não tem como deixar no ar uma dúvida de se foi feito de uma forma justa, correta, profissional ou não. Aqui eu tenho os prós e os contras, que eu já comentei dessa ferramenta de escala gráfica. O próximo modelo é o modelo chamado de lista de verificação ou checklist. Esse com certeza eu já vi em diversas organizações, que é aquele modelo que você tem lá os fatores, os critérios de avaliação de desempenho e tem uma pontuação de 1 a 5. Na pontuação 1, né, a menor pontuação, e a 5 é a maior pontuação, se atingiu, né, todos os objetivos, além da expectativa. Eu tive um gestor que ele falava, para atingir 5 é impossível. Só se você for uma pessoa muito fora da curva, só se você for um funcionário perfeito. Então eu avalio de 1 a 4. E aí vários colaboradores argumentavam com ele que não concordavam, porque se o critério é de 1 a 5, eu preciso, né, que se utilize o critério todo, né, não somente de 1 a 4. Tem pessoas que se desenvolvem e têm uma evolução, uma performance bem maior do que outras em alguns critérios, e essas pessoas mereceriam receber 5. Então, seria importante, né, avaliar com todos os critérios, não definir e tirar um critério da avaliação, porque aí poderia prejudicar a avaliação como um todo de todos os colaboradores. O Rodrigo perguntou novamente, o Rodrigo S. de Sena, como adotar esse sistema em micros e pequenas empresas onde o colaborador ou até mesmo o gestor. O critério para adotar qualquer tipo de avaliação é dos objetivos que a organização tem, seja ela pequena, micro, pequena, média ou grande empresa. É sempre interessante escolher um critério que a avaliação, né, mensure da melhor maneira possível o resultado, o trabalho que foi realizado por aquele colaborador. Existem avaliações que são muito complexas, muito difíceis, porque os critérios são muitos de avaliação, que não seria tão interessante por uma pequena e microempresa.
porque ela teria que desembolsar uma grande quantidade de recurso, teria que ter profissionais mais qualificados, mais capacitados, para fazer uma avaliação tão ampla, tão complexa. Então, geralmente se usa, por exemplo, a avaliação de checklist. É uma avaliação simples que você vai lá, olha o critério e dá uma nota em cima deste critério para o desenvolvimento desse funcionário. Então, o critério utilizado pela empresa é aquele que melhor se adapta à sua realidade. A questão financeira, a questão de praticidade, a questão de conseguir fazer de uma forma mais assertiva, que não demore muito tempo, que possa ser dado um feedback. Esse é o critério que ela deve ter. Vai querer fazer uma avaliação muito complexa e aí não dá conta, não consegue fazer ou não tem recurso suficiente, nem uma mão de obra capacitada e qualificada para desenvolver, e aí o resultado final vai ser desastroso. Quem define, a Ana Paula perguntou, quem define na organização quais os critérios devem ser avaliados? Varia de acordo com o segmento? Os critérios que serão avaliados varia de acordo com o segmento, varia de acordo com a organização, varia de acordo com o objetivo. Tudo isso é levado em consideração no momento da avaliação. A gente tem algumas avaliações que são avaliações que medem grandes distorções. Então, um setor que não apresenta, um segmento que não apresenta grandes distorções, eu jamais poderia usar esse critério, porque aí esse critério vai ficar muito vago, não vai dar certo. Eu vou avaliar grandes distorções no segmento que não oscila muito, então aí não funcionaria. Mas existe mais de um modelo e diversos modelos que você pode utilizar para uma mesma organização. Esse critério de escolha vai ficar a cargo, geralmente, da área de gestão, em comum acordo com o RH, que é quem organiza todo esse processo e dissemina as informações para a organização. São eles que, de fato, sentam, e tomam as decisões para saber o que vai ser melhor, de qual vai trazer o melhor resultado, qual vai contribuir mais para evoluir, para a questão da evolução dos funcionários naquele negócio. Porque o objetivo principal não é simplesmente avaliar, é melhorar e contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores. Temos a avaliação por pares, onde o seu colega de trabalho te avalia, você avalia ele. Em algumas empresas isso é levado em consideração. O único adendo é, quem está te avaliando, a empresa tem que verificar isso. Quem está te avaliando deve pensar que, deve ser verificado que essa pessoa tem a capacidade, tem as aptidões necessárias para avaliar alguém, sabe os critérios técnicos. Não é simplesmente por algo que ela pensa ou imagina. Então é interessante verificar se ela tem a capacidade de avaliar alguém. E a última avaliação é a avaliação 360, que a gente considera mais completa, os pares, os subordinados, os gestores, é a avaliação como um todo na organização. Muitas grandes organizações, as multinacionais, grandes corporações, utilizam esse tipo de avaliação. Por quê? Elas têm áreas, departamentos, pessoas muito qualificadas, têm os recursos necessários para conseguir implementar isso e captar essas informações da maneira mais assertiva possível. Pequenas e microempresas, provavelmente, se quiser fazer uma avaliação 360, vai ter muito trabalho, talvez não tenha alguém competente o suficiente para fazer isso, e não tem os recursos, o dinheiro, a disponibilidade desses recursos para chegar nessa avaliação da maneira como ela tem que ser realizada. Então, se a empresa não tem essa expertise, ela não deve se arriscar para não cometer erros, porque no final quem vai ser prejudicado é o funcionário, é o colaborador. A Rebeca Oliveira perguntou, como um colaborador pode fazer um feedback imparcial da organização quando está pouco tempo na mesma? Geralmente, quando você está pouco tempo, você faz a avaliação de desempenho, mas aquela avaliação de desempenho não vai ter o mesmo peso que os demais. Isso geralmente é conversado entre os gestores,
entre a área do RH, para que aquela avaliação seja apenas, como a Rebeca comentou, parcial. Eu não tenho ainda um histórico, um tempo suficiente para avaliar corretamente e chegar a uma conclusão final. Então eu faço, porque vai ser realizado naquele momento, e está sendo estabelecido que se faça avaliação de desempenho, então é feita, obviamente, se foi identificado situações que possam ser melhoradas, vai ser passado, mas o peso em relação a uma demissão, uma promoção, ainda não vai ter o mesmo peso que os demais que já estão mais tempo, que já teve o tempo suficiente para fazer essa avaliação de uma maneira correta. Nem se deve fazer uma avaliação rigorosa para uma pessoa que acabou de entrar. E o feedback tem que ser o mais positivo possível nesse momento, nessa situação, para motivar, para incentivar, para fazer com que a pessoa busque, desenvolva suas competências e não acabe, neste momento, se sentindo acuado, sentindo que a organização não valoriza o seu trabalho, porque aí, consequentemente, as metas, os resultados, o desempenho daquela pessoa não vai ser o esperado. Então tem que se tomar muito cuidado nessa situação. Ok? Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas, as perguntas de vocês. Com certeza teremos novas oportunidades de estarmos juntos. Foi um grande prazer estar com vocês nessa tarde, nesse sábado. Esse tema é um tema bastante recorrente e que traz muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos, porque não tem um certo ou errado, e sim o bom senso da organização, do gestor, do colaborador, para otimizar da melhor forma esse processo para se atingir o resultado final, que é, consequentemente, melhorar o desempenho do funcionário para melhorar e entregar as metas que a organização se propôs. Sem isso, sem a entrega das metas e sem, anteriormente, esse funcionário bem motivado, bem qualificado, com as competências necessárias, não vai se chegar a resultado nenhum. É um ciclo, é uma etapa que se forma. Eu preciso formar e desenvolver esses colaboradores para que eles produzam de uma maneira rápida, eficiente, com qualidade. Esse produto entregue vai gerar satisfação para os clientes, que consequentemente vai me gerar um resultado financeiro maior. É uma sequência de fatos que leva a com que os resultados financeiros da empresa sejam atingidos. Muitas vezes não é só aumentar as vendas, é preciso capacitar e orientar o funcionário para ele ter uma performance melhor. Eu agradeço a todos pela participação, agradeço o Vitor, o coordenador do curso, pela oportunidade. Espero em muito breve, em tempo breve, aí, estar com vocês novamente. Muito obrigado a todos. Pessoal, essa hora que a gente dedicou aqui, nesse sábado maravilhoso, nesta tarde, para a gente discutir um pouco a avaliação de desempenho, o professor Alberto ele trouxe algumas ideias para nós aqui a respeito disso. A gente vai encerrando por aqui, eu vou deixar só que o professor Alberto faça as considerações finais que ele quiser fazer, seus agradecimentos aí. Eu agradeço por vocês estarem aqui online. Eu acho que o tempo foi bem aproveitado, foram esclarecidas as dúvidas que vocês tiveram, e a gente vai ter outros encontros como esse nos próximos dias, tá? A ideia é que a gente vai trabalhando alguns conceitos aí para dar uma alimentada no conhecimento de vocês e também para a gente poder complementando essas horas de atividades complementares do curso, tá? Professor Alberto, então você pode fazer o encerramento aí, suas considerações finais, e aí a gente vai ficando por aqui, tá? Só dar um lembrete que não existe nenhum método perfeito, nenhuma ação que seja única. O que existe são ações que são personalizadas à característica da organização, a forma como ela trabalha, os métodos como são usualmente utilizados no trabalho do dia a dia. Então, cada organização vai adaptar a sua realidade. Isso é o mais importante.
e conhecendo as pessoas e os processos pelos quais ela realiza suas atividades no dia a dia, isso com certeza vai direcionar para atingir esses melhores resultados dentro de um processo de avaliação, que no final é atingir como resultado final a melhor performance e o desempenho dos funcionários da organização. Eu só tenho a agradecer vocês, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado ao Vitor, e uma boa tarde, um bom final de semana a todos vocês. Obrigado.